Para não suceder. Agora o Alex chegou. Essa reunião está sendo gravada. Está sendo gravada essa reunião. Pode botar. Boa noite, amados. Boa noite. Uma mensagem de notificação deles mesmo. Que está Boa sendo noite, gravada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Quem é que está aí, senhor Selmino? Atender igual as coisas aparadas do semeador. Boa noite, Reinaldo, tudo bem? Boa noite, Alex. Tudo jóia, Boa graças a noite, Deus. Alex. Beleza. Boa noite, seu Mindo, tudo bem? Tudo tranquilo. Beleza. Precisou me andar 100 quilômetros a mais, Alex. Ah, é mesmo? Boa noite, Jura. Boa noite, Sérgio. Tudo bom? Boa noite, João Verdun. Boa noite, Alex. Beijo no Graças a coração. Deus, amém. Boa noite, Newton e Neia. Elaine apareceu aqui. Olá, Elaine, boa noite. Boa noite, tudo bem? Graças a Eugênia, Deus. E você? Bom, Bem, graças a Deus. Boa noite para todos. Bom. boa noite. Sandrinha. Reinaldo, estou te pondo aí, tá? Como co-anfitrião. Tá jóia. Olá, Sandra, boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Amém. Quem mais aqui? Conceição, José Gracino, São Marcos. Virgínia também, boa noite, Virgínia. Boa noite, Alex. Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz, tudo bem, sim, viu? Olha, confiada que esse quarto aí é radioativo mesmo, hein? Tem uma almofada agora do símbolo da radiação. Atrás de você. Também, é. O quarto do perigo aqui. Me identifico com isso. É, eu sei. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo, que Deus abençoe aí. Conceição, boa noite, Conceição. Que Deus te abençoe também, viu? Marcos e Ione, né? Quem mais aqui? A Neia também deve estar por aqui. Boa noite, Neia. Quem mais aqui? Bom, vai chegando, né? O pessoal vai chegando aos poucos aqui, então. Tudo bem. E como é que foi, Mindo, a experiência aí de cultuar com os irmãos ali de Santa Maria? Tá jóia. Tá bom? Beleza. Te trataram bem lá? Beleza. Bom. O churrasco estava bom também? É. Bom, muito bem. Essa é legal. Oi? Não é igual o do churrasco do seu Mindo, tá, Alex? Vamos deixar bem claro. Não foi igual o churrasco. Diz que o churrasco do seu Mindo, tu tem que perguntar para o Reinaldo, que ó, foi isso aqui, ó. E aí, Reinaldo? O seu Mindo é bom de churrasco ou não? Com certeza, gaúcho, né? Então, mas foi o quê? Foi aquela costelão de ripa que é feita no chão? Não. Aquela leva 6 horas, Alex, para fazer aquela. Então, é isso Mas aí. também cai, né, Alex? Né, seu Mindo? Depois que faz aquela lá, cai, né? Chega a cair assim. O Reinaldo quis fazer um churrasquinho ali na minha churrasqueira. Aham. É isso aí. Ainda fez com como é? Botou no espeto, como é que é o abacaxi? Abacaxi no espeto? Não. O que foi para o espeto foi só carne mesmo. O abacaxi. Mas essa frescura de abacaxi no espeto é coisa de paulista. Mas é uma delícia. Paulistano. Mas é uma delícia. Gaúcho só faz carne mesmo. Gaúcho não perde tempo com abacaxi, não. Mas foi muito bom ali a reunião. Foi, né?
A gente está brincando com o negócio de comida, mas o que importa mesmo é a comunhão. Né? Isso é que vale a pena. É estar junto. Mas um churrasco depois vai bem. Foi o primeiro culto presencial depois da pandemia. Oh, que bom, graças a Deus. Boa noite, João. Boa noite. Não esqueci de você, não, viu, João? Eu não esqueci de você, viu? Então tá bom. Ainda hoje eu mando para você, ainda hoje à noite. Beleza. Até meia-noite chega. Boa noite, Ivone. Mas tá ótimo. Tá ok. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Sérgio, você na casa do Sérgio comer churrasco. Dona Diva tá ali, ó, dando um alô pra gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Graças a Deus. Oi. Irmã Diva. Tudo bem? Oi. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Júnior. Oi. Querido. Aê. Pode cumprimentar aí, ô Sérgio, aí, a turma aí, se quiser. Fique à vontade aí. Quem que tá ali atrás da dona Diva de Somindo? Quem que é? O Júnior, meu filho. Ô, Júnior, e aí, beleza, Júnior? Beleza, muito bem, bom te ver. Ele é cunhado do Rodrigo. Oi, Júnior. Não está sentindo saudade de nós, Júnior? Tudo bem, Júnior? Oi, Júnior, não sente saudade de nós, Júnior? Tudo bem. Não força não, não força não. O Júnior faz assim, ó, só um pouquinho de saudade. Isso. A Margarete está com a gente aqui também, lá do Rio. Bem-vinda, Margarete. Deus te abençoe e guarde, viu? Muito bom ter você aqui. A Luísa também está aqui sempre com a gente, né, Luísa? Oi, boa noite a todos. Boa noite, Alex, também. Boa noite, querida. Boa noite. O nosso irmão Newton está ali também. Isso, acampado na sala. Estão pintando os 3 quartos? Ixi. Nós estamos aqui, acampados, tudo acontece agora na sala aqui. Eita, nós. Então, beleza, tá bom, ué. Muito bem. E a Enite está aqui com a gente também. Olá, Enite. Isso. Tudo bem, senhor Alex? Graças a Deus. Você também, viu? Que Deus abençoe. A sua irmã está ali, ó, escondidinha, dando um tchauzinho para você. Olha lá, ó. Agora ela está viva, agora está bem. A Pena? Oi, Pena. Fica mais em cima do tablet. Oi, dona Pena. Virgínia, aproveita para falar agora, Virgínia. Depois tu não vai ter chance. Olha aí, Virgínia. O que foi, Virgínia? Oi. Boa noite, seu Sérgio. Quando eu cheguei, vocês estavam com um papo tão gostoso aí, os irmãos. Fiquei quietinha, só ouvindo. Churrasco sempre é bom, né? Esse papo de churrasco é gostoso de ouvir mesmo. Gostoso, né? Matando a saudade. Isso. Tá dando para me ouvir aí, Alex? Tá dando. Ouvindo bem você. Obrigada aí pelas orientações, tá? Que bom. Boa noite para vocês. Boa noite, querida. Boa noite. O nosso irmão Marcos e Ione são da Congregação de Águas Compridas, lá em Pernambuco. É isso, né, Marcos? Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Olinda, Pernambuco. Muito bem. Sabe que eu tenho parentes meus que moram aí em Olinda. Eu tenho tios e primos que moram em Olinda. Que bairro, Alex? Peixinhos. Peixinhos? Isso, ali na Rua da Faculdade. Isso. E eu tenho parentes que moram em Recife também, em vários bairros ali, Boa Viagem e tal. Talvez esse ano eu vá visitar aí Recife e aí eu vou dar uma passada em Olinda aí.
porque as portas estão abertas. Amém. Que bom, obrigado, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Obrigado. Foi o Paulo César que me convidou. Ah, o Paulo César é gente boa. Você está falando do Paulo César lá de São José dos Campos? Isso. Pois é. Pertinho de você, né? São José dos Campos. Uma tela de distância, como diz ali o João. Pois é. O Lúcio também está com a gente aqui. Bem-vindo, Lúcio. Deus te abençoe, viu? Marcos Rogério também conosco. Deus te abençoe, Marcos. Lúcia é de Curitiba, né, Lúcia? A Cida Gomes também está aqui com a gente, chegando agora. Isso mesmo, Lúcia de Curitiba. Boa noite, Lúcia. A Cida Gomes também com a gente. Cida, que Deus te abençoe. Temos o Ivan também aqui conosco. Ivan, você é de onde, Ivan? Cidinha também está entrando aqui agora. Cidinha eu sei que é lá de Arthur Nogueira. Eita. O Lúcio. Ok. O Lúcio está aqui com a gente. Quem mais usa? O Edu está conectando. A irmã de Vanir dominando essa internet, hein, irmã? Oi, Cidinha, boa noite. Está dominando bem a internet. Bianca? Estão testando a internet em casa. Estão testando. Vamos ver como é que vai. Oi, Júnior. Oi, Cidinha, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, boa noite, tudo bem, graças a Deus. Feliz por estar com vocês todos, viu? Amém, muito bem. Alguém está com o microfone aberto aí? Tem um rádio ou televisão ligada? Entra aqui, assim, ó. Eu não sei quem está com rádio ou televisão ligado aí. Tudo bem. Oi, Bia, boa noite. Bem-vinda. Que Deus te abençoe. Boa noite, Alex. Tudo bom? Graças a Deus, tudo em paz, tudo bem. Mas o povo já está morrendo. Ouviram morrer na bala agora. Tem mais aqui o Pedro Vaz. Olá, Pedro, tudo bem? Boa noite, Alex. Está exportando o vírus. Isso. Pedro, você é da onde, Pedro? Eu sou de Santo André. Santo André. Santo André. Eu já estive em Santo André, mas há muitos e muitos anos atrás, faz muito tempo. Então, sou de Santo André, aqui a gente considera como zona rural aqui de Santo André. Ah, ok. Nós estamos aqui no corredor polonês. Aqui, O que o filho está falando? O quê? na Piacaba. Na cidade, né? Uhum. E você mora na área rural mesmo ou não? Aqui é um bairro, né? Bairro... É área de manancial, né? É a área que tem muitas chácaras, né? Sim, ok. Então, eu moro por aqui. Eu sou vizinho aqui do Márcio, né? Só que o Márcio mora no Rio Grande da Serra, é outra cidade. Ah, sim. E eu moro aqui perto, só que é praticamente tudo no mesmo caminho, né? Tá. Acho que o Márcio me falou de você essa semana. Seja bem-vindo, viu, aqui no nosso bate-papo. Fique bem à vontade. Eu que agradeço. Entrei um pouco atrasado, estou fazendo um estudo aqui, aí eu lembrei agora. Ah, legal. Você chegou primeiro que o Márcio, viu? Parabéns. O Márcio chegou. Chegou, tá ali agora, ali, ó. Chegou atrasado, mas chegou. Tô brincando, Márcio. Bem-vindo aí. Tá ali o Márcio com a gente. Boa noite, Boa noite.
O Wellington também está conosco aqui. Wellington, que Deus te abençoe. Boa noite. Boa noite para todos. Deus abençoe todos aí. Boa noite, amém. Amém. Isso aí. Isso. Donizete, bem-vindo aqui, Donizete. Boa noite, Alex. Boa, que Deus abençoe aí. Irmão Gracino também, que Deus guarde o senhor e abençoe, viu? Tamo junto aí. Muito bem. Bom, já deu aí o nosso tempo. Eu sei que talvez cheguem mais algumas pessoas, vão chegando. A gente dá um ok, dá um boa noite aí, se for o caso, né? Nós estamos aí no bate-papo, então eu peço que você mantenha o seu microfone fechado para não vazar som. Aí a gente faz o seguinte esquema: a gente vai conversando um pouco, depois a gente abre para debate, para pergunta, para qualquer posicionamento, né, que queira fazer, contribuir. É um prazer imenso. A ideia aqui é a gente trocar conhecimento, falar sobre coisas que são importantes, né, para a nossa vida espiritual, esclarecer algumas dúvidas e assim por diante. Mas nós estamos, na segunda-feira, falando sobre o papel da igreja na vida do discípulo, não é? A igreja é uma comunidade, uma família, o povo de Deus. Mas na mente de Jesus Cristo, na mente de Deus, a igreja, que também é o reino de Deus, né? É a mesma coisa, ela desenvolve uma função, um papel como comunidade, como família, na vida do indivíduo que faz parte. Ao mesmo tempo que nós somos, é como uma família, ao mesmo tempo que uma família, ela é um composto nuclear de pessoas, pai, mãe, filhos, né, ali e tal, também ela tem como principal componente cada um desses indivíduos, né? Então, há uma maneira de convivência familiar e há também a individualidade. Então, como congregação, nós também somos uma família. Temos aí um conceito bíblico de como viver como família no Novo Testamento, mas isso não tira a nossa característica individual como discípulos, como filhos únicos, no sentido de singularidade com relação a Deus. E qual é o papel que a igreja tem na vida de um discípulo, né, de um cristão? Qual é o papel que a família tem na vida de uma pessoa? E nós estamos vendo exatamente no Novo Testamento, nos relatos de Lucas iniciais ali, como que a família, igreja, se comporta e quais são os impactos que isso tem na vida singular, na vida de um discípulo. Isso é muito importante porque nós estamos falando de nossa identidade como povo de Deus e como filho de Deus. E para isso, Deus deu a igreja. A igreja é um ambiente em que nós somos educados, criados no Evangelho, segundo a palavra. E nós aprendemos na igreja de algumas formas. Nós podemos aprender diretamente através da palavra de Cristo, que é a nossa base, o nosso fundamento para ter uma vida congregacional e também uma vida pessoal como cristão. Mas também nós aprendemos, como numa família, por meio de exemplos, por meio de vidas, né, dos irmãos mais velhos, de como funciona a igreja. E um estigma que é muito comum na vida religiosa, e aí eu falo não apenas da Igreja de Cristo, mas do mundo religioso como um todo, é que o culto, ou seja, o que acontece no domingo, ele se tornou uma representação daquilo que seria não apenas mais importante, mas um cartão de visita, mas o que marca a identidade de uma igreja. No entanto, sem querer de forma nenhuma minimizar a importância do culto, de forma alguma, o culto dominical, a igreja, ela como pessoa e como grupo, ela vive como uma família
todos os dias da semana, ok? A igreja não é igreja apenas por 1h30, 2, 3 horas num dia que é o domingo. Na verdade, o culto nem tem a prepotência de nos alimentar espiritualmente para a semana inteira. Deus não idealizou o culto com esse propósito de nos suprir espiritualmente. Não. O culto é extremamente importante, faz parte da vida cristã, é mandamento do Senhor, mas ele é uma parte de um todo, não é? Ele é uma celebração, tem todo o seu valor e sua importância. Mas o maior problema é que, às vezes, alguns cristãos, e como acontece muito na maioria das igrejas evangélicas, o culto se tornou a principal informação, a principal atividade e toda a vida congregacional, às vezes, gira em torno do culto, ao ponto, por exemplo, de alguns irmãos acharem ou sentirem que eles só estão servindo quando eles fazem algo lá no culto, né? Então servi a ceia, preguei e tal, enquanto que, na verdade, servir nas partes do culto é algo decorrente da natureza da igreja, é natural, não é algo no sentido ministerial, no sentido de vida cristã, que tenha tanta relevância quanto tem o viver o evangelho. Entende o que eu estou querendo dizer? Né? Não minimizem. Não estou querendo minimizar o culto de forma alguma, mas eu estou querendo dizer que, às vezes, é comum no cristianismo as pessoas colocarem todas as fichas, toda a intenção, o propósito, até mesmo a sua identidade como igreja no culto, em como o culto anda. Enquanto que no Novo Testamento a gente percebe uma diferença desse conceito. A igreja, ela não gira no Novo Testamento em torno do culto. Basta você ver quantos cultos nós temos relatados no Novo Testamento, né? Quantas instruções nós temos sobre culto para as igrejas no Novo Testamento? Quase nada. Nós temos o bastante para nos conduzir, mas nós temos muita informação do dia a dia dos cristãos, de como eles viviam, de como eles se relacionavam, do que eles faziam, não é? Como cristãos. Então, a ideia que nós podemos perceber sobre igreja no Novo Testamento, infelizmente, ao longo dos séculos, vem sofrendo uma mutação e uma influência humana tamanha, que hoje em dia fica difícil da gente identificar o que é a igreja e qual é o papel da igreja na vida do discípulo, se a gente tomar como base e ficar observando as religiões, por exemplo. Não é? Muita coisa, desde como, por exemplo, a maneira como nós nos reunimos numa sala com cadeiras uma atrás da outra, e aí só uma pessoa ministrando lá na frente e todo mundo olhando para aquela pessoa, e aquela pessoa é a única que consegue ver o rosto de todo mundo, porque ela está em oposição, né? Então, o que está atrás do outro vê a nuca, o cabelo, né? As costas. Enquanto que, se nós fizéssemos, por exemplo, num culto mesmo, tá? A distribuição das cadeiras em forma circular, em que nós estivéssemos olhando um para o outro, seria muito provável que a maioria dos irmãos ficariam muito envergonhados, né? Não teriam essa a condição de, por exemplo, olhar um no outro na adoração ou assim por diante. E nós fomos educados assim, nós crescemos com esse modelo de sala, de aula, né? As pessoas sentadas assim, mas no Novo Testamento, será que era essa, por exemplo, a postura das pessoas? Dava para ser desse jeito? Era assim mesmo ou não? Então, o que eu quero dizer com isso é que, ao longo dos séculos, o próprio culto ele foi sendo mudado na sua estrutura de alguns que a gente vê no Novo Testamento. Como, por exemplo, se você vê lá a descrição de Paulo no culto da igreja primitiva, em 1 Coríntios capítulo 14, você vai perceber, por exemplo, que na hora da pregação, Paulo diz que poderia pregar
um, dois ou no máximo 3 irmãos. Você já esteve em algum culto em que teve 3 pregadores ou 2 pregadores, um na sequência do outro, né, pregando? Então, nós especificamos o culto e hoje temos um pregador. E em muitas igrejas, esse pregador é até, às vezes, um profissional, uma pessoa que, além de cristão, ele se preparou, estudou, fez faculdade de teologia e tal, para que ele pudesse dominar, não é, a homilética e poder falar em público. Mas esse conceito, até mesmo esse conceito, é um conceito humano. Nós não temos uma instrução na Bíblia que para alguém ministrar, por exemplo, uma ceia ou uma pregação, é alguém que tenha que ter feito um seminário ou algo assim. Mas em muitas igrejas no mundo evangélico, e se nós não tomarmos cuidado, nós também corremos o risco de elitizar isso na Igreja de Cristo, né? De que as pessoas que têm capacidade ou condição de falar do púlpito seriam aquelas que foram estudadas ou passaram por algum seminário. Isso não é o que acontece no Novo Testamento. Existe, sim, no Novo Testamento alguns conceitos, como, por exemplo, a pessoa precisa conhecer a palavra, né? Saber ensinar a palavra, mas isso a pessoa pode aprender de várias formas, não necessariamente numa escola de teologia, ok? Então, isso é para a gente perceber que, ao longo do tempo, muitas coisas foram sendo acrescentadas, sutilmente às vezes, e nós às vezes nem percebemos, e isso tem influenciado a nossa vida como igreja. Por isso que é muito bom a gente, de vez em quando, parar e olhar para o Novo Testamento, os casos de igrejas no Novo Testamento. A igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, na Síria, a igreja de Éfeso, Tessalônica, a igreja em Filipos, não é? Tem várias congregações no Novo Testamento que a palavra conta como elas começaram, como elas se desenvolveram. A carta aos Efésios, por exemplo, nós temos no livro de Atos como a igreja em Éfeso começou. Nós temos uma carta escrita anos depois para esta igreja, a carta aos Efésios, e depois, lá em Apocalipse, já no final do 1º século, né, mais de 30 anos depois que aquela igreja estava estabelecida, nós vemos Jesus mandando um bilhete, uma mini carta para Éfeso, chamando a atenção e falando algumas coisas de encorajamento. Então, com isso, dá para a gente perceber como que uma igreja de Cristo nasce e se desenvolve. E nós vamos perceber no Novo Testamento, eu estou fazendo essa introdução antes da gente orar e ir para uns textos, tá? A gente percebe que no Novo Testamento existe alguns modelos congregacionais, não é? Por exemplo, você vai ver a igreja em Antioquia da Síria, em Atos capítulo 11, que é uma congregação que ela começou com um soldado desconhecido. Não foi para lá nenhum missionário pago, mantido pela igreja, nenhum apóstolo. Quem começou a igreja em Antioquia da Síria? Bom, quem começou, a gente não sabe o nome. A gente sabe que irmãos que foram dispersos por causa da morte de Estevão saíram pregando por toda parte. Irmãos anônimos que estavam lá aprendendo o evangelho diariamente com os apóstolos. Lá em Atos capítulo 2, quando Lucas dá o seu primeiro relatório sobre a igreja, ele diz que a igreja, ela permanecia, né? Ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia temor, respeito, e eles faziam isso todos os dias, tanto no templo como de casa em casa. Estas pessoas que aprenderam o evangelho, quando teve a primeira grande perseguição à igreja, que aconteceu com a morte de Estevão, lá em Atos 8, elas foram dispersas e voltaram para as suas cidades natais, né? Natal, onde viviam, né? E o texto diz, lá em Atos 11, que também alguns daqueles que saíram por causa da morte de Estevão, de Jerusalém, foram para Antioquia da Síria. Antioquia, esse nome é em homenagem a Antíoco Epifânio, um dos 4 generais de Alexandre o Grande, que quando ele morreu, o Alexandre o Grande morreu, o reino, aquele império todo, né, grego, o mundo helênico, foi dividido em 4 reinos. E Antíoco Epifânio ficou com esta região do mundo. E aí há 2 cidades em nome dele, né?
a Antioquia da Síria e a Antioquia da Pisídia. Havia 2 Antioquias naquela época, ok? Assim como também a cidade de Constantinopla, hoje Istambul, foi dado o nome em homenagem ao rei Constantino. Então, tem muitas cidades que recebem o nome desses homens ilustres aí. Alexandria, no Egito, é assim também. Tá? Mas Antioquia, da Síria, então está no Oriente, né? Uma igreja floresceu ali com cristãos anônimos pregando. E ela se desenvolveu de uma forma bem interessante. Eu estou antecipando um pouco, porque nós vamos ver o impacto que a igreja tem na vida do discípulo, vendo a história da igreja em Antioquia da Síria. Uma congregação que não tinha pastores, não tinha presbíteros e não tinha apóstolos. Né? Ela se desenvolveu com irmãos anônimos, mas depois teve uma estrutura. E aí nós vamos ver isso. Até chegarmos lá, em Atos 11, nós vamos voltar um pouquinho para Atos 6, que nós estávamos falando no bate-papo passado. Se você tem Bíblia e quiser abrir lá, é bom deixar aberto. Atos capítulo 6, mas eu vou também passar aqui no slide. E nós estávamos vendo ali o primeiro grande problema que aconteceu internamente com a igreja. Um problema sério que causou uma divisão, um princípio de divisão na igreja. O texto diz que helenistas e hebreus. Isso significa que os hebreus que não moravam em Jerusalém estavam descontentes com os hebreus que eram de Jerusalém. E houve murmuração e quase a igreja passou por uma divisão. E a gente está conversando exatamente sobre aquele texto em Atos 6, vendo o impacto que a igreja tem na vida de um discípulo quando ela é bem conduzida, quando a igreja tem uma liderança eficaz. Era plano de Deus, e ainda é, que a igreja dele seja conduzida. Existem guias, existem pessoas que estão cuidando da igreja, liderando, conduzindo a igreja. E isso foi um plano de Deus. E nós vamos ver um pouco sobre isso hoje. E aí espero que no final a gente comece um pouquinho sobre Antioquia. É por isso que eu quis dar essa mesclada aqui. Mas antes da gente ir lá e abrir para um bate-papo, para conversar um pouco, vamos ter uma oração e pedir a que o Senhor nos mantenha na sua palavra, nos mantenha bem, para conduzirmos bem aí essa palavra, né? Essas conversas. Queria pedir se o nosso irmão João pode dirigir esta oração. Nosso irmão João, lá de Araçatuba. Pois não, vamos orar. Bondoso Deus, Pai bendito, Pai eterno que está nos céus, obrigado, meu Deus, por mais uma segunda-feira, onde a Tua igreja se reúne, Senhor Deus, nesse momento. O nosso querido irmão Alex, palestrante, Pai, que está cada dia mais se esforçando, nos ensinando, ajudando a nós, Senhor Deus, que trabalhamos na Tua Santa Igreja, a tomarmos decisões corretas, decisões que vêm, Pai, do Senhor. Possamos, Deus, ter sabedoria, Pai, para nós estarmos conduzindo a Tua igreja aqui na Tua terra, que o Senhor possa, Pai, quando vier, encontrar uma igreja pura, uma igreja que está seguindo realmente o Teu Filho Jesus. Obrigado pelo nosso irmão Alex, está sempre disponibilizando, Senhor Deus, o seu tempo, que é o tempo do Senhor, Pai, para nós estarmos, Senhor Deus, estudando a Tua palavra. Abençoe esse querido irmão, a família dele, abençoa os irmãos que estão doentes, são vários irmãos que estão doentes. Senhor, abençoa cada um, Pai. Muito obrigado por esse momento que vamos passar junto. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Amém. Então, só para a gente relembrar um pouco e caminhar, né? O que acontece lá em Atos 6? A igreja cresceu muito. A igreja em Jerusalém, a primeira congregação, ela começa de uma maneira singular. Primeiro, porque todo mundo que estava ali, na sua grande maioria, estava de férias. Eles, judeus vindos de várias partes do mundo, estavam ali para adorar ao Senhor. Estavam ali para celebrar a festa do tabernáculo, ou a festa chamada Pentecostes, né?
Pentecostes, Pente, 50, Costes, festa, festa dos 50 dias. Por quê? Porque depois do sábado de Páscoa, Jesus morreu na sexta-feira de Páscoa, no sábado de Páscoa se tinha em Jerusalém uma grande celebração encerrando a Páscoa. E se contava 7 semanas, ou seja, 7 sábados, 49 dias. Quando chegava no 7º sábado, na 7ª semana depois da Páscoa, o dia seguinte ao dia 49, que era o dia 50, depois daquele sábado, era um domingo, que não existia essa palavra para se referir àquele dia, se chamava primeiro dia da semana. Em latim, né, que nós herdamos aí do Império Romano, nós temos a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Seria a primeira-feira, né? Então, se não fosse o domingo, seria a primeira-feira, depois segunda-feira, terça-feira. Então, a primeira-feira, o primeiro dia, ele recebe, com o edito de Constantino, no ano 386, ele faz um edito, né, ali naquele ano, 385, 386, ele morreu nessa época aí, ele fez um edito que considerou o primeiro dia da semana como o dia do Senhor, chamado de Dominis Diei, ou seja, domingo, que é uma contração de Dominis Diei, ou seja, dia do Senhor, exatamente para honrar a Cristo. Ele se tornou cristão, entre aspas, mas vamos lá, ele se tornou cristão, foi batizado no último dia de vida dele, antes de morrer, aí ele se batiza, algumas horas depois ele morre, que a história diz, mas ele foi um grande simpatizante do cristianismo durante a boa parte da sua vida, do seu reinado, né, de imperador. E um dos editos que ele fez foi esse, de transformar o primeiro dia da semana no dia do Senhor, em homenagem aí à reunião dos cristãos que acontece nesse dia, não é? Então, a igreja começa exatamente no 50º dia, no Pentecostes, na festa que era celebrada depois da Páscoa. As grandes datas comemorativas do Velho Testamento, todas eram festas. Deus era um Deus muito alegre, né? Então, tudo era festa. Festa do Purim, a festa dos pães ázimos, a festa do tabernáculo, que é o Pentecostes, tudo festa. E era um motivo de muita alegria mesmo. Eles faziam até danças folclóricas, né? Os judeus celebravam com grande alegria. E aí, a igreja começa exatamente na festa do Pentecostes, naquele domingo, 50 dias depois da Páscoa, e começa grandiosa, poderosa. No primeiro dia, 3.000, né? Um único dia. E assim, o Lucas vai dizendo que chegou um momento que só de homens tinha 5.000. Depois ele nem consegue mais contar, e aí ele usa multiplicar, né? Multiplicando-se o número dos discípulos, então uma congregação entre 10 e 15 mil membros se estima, ali quando ela chega a ter esses problemas de Atos 6. Não é? Então a igreja vai bem, os apóstolos estão lá conduzindo, nós vimos que os textos diziam que os apóstolos eles faziam sinais, prodígios, né, com as suas mãos, havia temor, havia respeito entre os irmãos, comunhão, estudo da palavra, eles estavam de casa em casa, comiam suas refeições, havia hospitalidade, uma igreja acolhedora, tão acolhedora que o texto lá em Atos 2 vai dizer que ela caiu nas graças dos de fora, né? As pessoas ali tinham simpatia pela igreja, e neste ambiente, descrito lá no primeiro relatório de Lucas, uma igreja saudável, alegre, pungente, com atividades espirituais, considerando um ao outro os membros, esta igreja, Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Porque nós sabemos que no Novo Testamento o crescimento numérico, o crescimento da igreja nesse sentido ali, né, adição, multiplicação, é o Senhor quem dá. O Senhor tem aqueles a quem ele chama, e como ele chama, ele usa cristãos para chamar, né? Deus não usa anjos para evangelizar pessoas, ele usa pessoas para evangelizar pessoas. E ele tem essa condição de chamar as pessoas e colocá-las no nosso caminho, na nossa frente, não é? E aí vem o crescimento. Agora, a igreja, então, cresceu muito. E uma congregação local, quando ela cresce muito,
Uma das coisas que pode acontecer é exatamente a sobrecarga de trabalhos e uma disfunção no propósito da igreja. Eu já vi acontecer em algumas congregações um pouco maiores aqui no Brasil, essa questão, às vezes, das atividades se tornarem mais importantes do que as pessoas. Os projetos, né, os processos, né, se tornarem mais importantes do que pessoas. E precisam tomar muito cuidado, porque Jesus não morreu por prédio, não morreu por projetos, ele morreu por pessoas. Esse é o maior bem que a igreja tem. Você. Você é a igreja. O resto é para nos servir, e isso tem que ficar muito claro. Agora, é lógico que quando uma congregação cresce muito, ou cresce em si, regras de convívio, como em qualquer família, é preciso acontecer. Concorda? Então, que horas... Nós sabemos que cultuamos ao Senhor no domingo. Mas que horário vai ser? Tem congregação que se reúne de manhã, tem outras que se reúnem à tarde, outras que se reúnem à noite. Essas convenções que são típicas de estrutura, de governo, de cuidado, elas são maestradas, né, aí pelos guias da igreja com o aval da maioria dos membros da igreja. E aí se convenciona algumas atividades, como é que funcionam as coisas. E tudo isso tem um impacto na vida dos membros daquela congregação, daquela igreja. Por quê? Porque eles vão aprender, nós os cristãos aprendemos a ser cristãos no convívio com a igreja, na família. Ok? E se nós aprendermos de uma forma conturbada, de uma forma errada, isso pode trazer traumas. Muitos irmãos hoje estão fora da igreja, porque eles tiveram problemas dentro da igreja. E nem todos é porque eles causaram problemas. Na verdade, outros causaram problemas e essas pessoas não souberam lidar com isso e, por conta disso, saíram do caminho, né? Saíram da igreja. Então, isso acontece divisões, né? Acontece polêmicas, opiniões diferentes. Então, tudo isso faz parte de uma família. Mas o ponto é, como é que nós, como igreja, podemos usar o impacto, que papel a igreja tem na formação de um membro, de um indivíduo, de forma saudável, até mesmo quando tem opiniões diferentes, discussões, não é? Como que isso tudo pode se tornar uma bênção na vida das pessoas? Como que uma discussão, uma briga entre irmãos pode se tornar uma bênção? Bom, quando esses irmãos, por exemplo, reconhecem que erraram e pedem perdão, né? E voltam a ter o respeito e a amizade, eles estão ensinando para os outros como é que lida com a diversidade. Não pense que os apóstolos também não tiveram problemas. Paulo teve problema com Barnabé, por exemplo, a respeito de um jovem que Barnabé queria levar, né? O seu primo, Marcos, João Marcos, que Barnabé queria levar na segunda viagem missionária. Porque na primeira viagem missionária eles tinham levado João Marcos, mas João Marcos amarelou, ficou com medo e voltou para casa, voltou para Jerusalém. Na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar o seu primo, Marcos, mas Paulo disse não. Ele já pisou na bola uma vez e comigo pisou na bola uma vez só mesmo, né? Paulo era meio duro, né? E Paulo disse, eu não vou levar aquele que abandonou a gente mais, não vou. E aí o que aconteceu é que eles, então, criaram duas equipes missionárias, né? Barnabé foi para Chipre com João Marcos e Paulo pegou Silas e foi para outra região, né? E aí houve uma discussão feia entre eles. Mas mais tarde, para vocês terem ideia de como é que é a vida congregacional, mais tarde, quando Paulo escreve 2 Timóteo, para você ter ideia, ele está em Roma, preso, e ele escreve para Timóteo, dizendo, olha, Timóteo, quando você vier, traz contigo Marcos, porque esse meu filho ele é muito importante para mim, eu preciso muito dele aqui. Isso significa que aquela discussão foi resolvida, né? Foi acertada ali. Então, a igreja, ela não é um ambiente em que não acontece problemas. Pelo contrário, acontecem muitos problemas na igreja. E os problemas maiores na igreja são de relacionamentos. Agora,
como nós resolvemos esse problema vai trazer um impacto muito grande na vida de todos nós, porque nós vamos aprender e nos sentir seguros e saber como agir quando nós tivermos problemas, como acontece numa família. Então, tudo o que acontece na igreja, para quem é um cristão e está envolvido, é algo que serve como aprendizado e como construção do nosso caráter como cristão ao longo do tempo. Entendeu o conceito aqui? Tudo bem? Está entendendo esse conceito? Veja como que se fôssemos depender somente do culto, isso seria impossível. Não é? Porque se fosse só o culto, nós teríamos ali 1h30, 2 horas só de atividade durante a semana. Não é? E o culto não tem a intenção de resolver problema nesse horário, de tratar de opiniões diferentes, de fazer reunião para tratar de assuntos diversos. O propósito do culto não é esse. Então, em que momento a igreja vivenciona tudo isso? Não é? Durante os outros dias da semana. Não é? Então, a gente percebe isso claramente na igreja do primeiro século. Então, quando uma igreja cresceu muito em Jerusalém, a gente sabe que a área financeira estava sob coordenação direta dos apóstolos. O texto bíblico diz lá que as pessoas vendiam suas propriedades e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, e estes administravam à medida que alguém tinha necessidade. O que significa isso? Significa que os apóstolos começaram a pegar atividade demais para fazer. Jesus não havia chamado os apóstolos para servir mesas, para coordenar a área financeira da igreja. Não. Jesus chamou os apóstolos para que eles pudessem ministrar a palavra, para que eles pudessem ter uma vida focada na ministração da palavra do Senhor. Não é? A estrutura congregacional, ela veio por ensinamento dos apóstolos, mas não era para eles ficarem resolvendo ou tratando das áreas ministeriais específicas da igreja, como, por exemplo, a área da benevolência. Então, a igreja de Jerusalém cresceu muito, havia muitas viúvas, pessoas carentes, e uma igreja com 10, 15 mil membros, os apóstolos coordenando a área financeira, logo começou a dar problema nessa área. Né? E o problema cresceu, virou murmuração, e a coisa ficou feia. E aí nós vimos, já na conversa da semana passada, eu vou abrir aqui o texto, em Atos capítulo 6, espero que todos tenham entendido bem aí o que aconteceu lá, né? Então, Atos 6:1, acho que estão... tá vendo aí, Reinaldo? Tá dando para ver aí, Reinaldo, bem? Não. Não? Tá, deixa eu... Não apareceu, o slide não apareceu. Tá bom, então. Eu vou fazer aparecer já, peraí. Você nasceu em que ano? 44? Vamos lá, compartilhar. Aqui. Colega. Apareceu agora? Apareceu. Alexa. Oi. Aproveitando aí que tu fez a pausa aí para ir para o slide, eu saí do celular e fui para o computador, eu caí de co-host. Me põe de novo, por favor. Agora. Tá aí. Tem alguém com som aberto? Aí, ok, agora sim. Todos estão vendo o slide agora? Tá dando para ver? Muito bem. Ok. Então, esse Atos 6:1 identifica aqui qual era o problema. Muita gente na igreja, né? Multiplicando-se discípulos, então, a igreja grande, numericamente. Houve problema entre dois grupos, helenistas e hebreus, murmuração, fofoca. A coisa começou a esquentar lá, não é? E aí o problema era o quê? Era um problema de separação de pessoas, de acepção de pessoas, né? As viúvas dos hebreus estavam recebendo apoio e as viúvas dos helenistas não estavam recebendo apoio, estavam sendo esquecidas, ok? Aí, a gente percebe aqui que no versículo 2, nós temos os apóstolos
aqui tomando uma diretriz. E a primeira diretriz que os apóstolos fazem com relação a esse problema é, versículo 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Com este versículo aqui, a gente percebe também várias coisas aqui que os apóstolos fizeram, né? A primeira coisa que o versículo mostra é os 12 convocaram a reunião. Como eu havia dito, uma liderança congregacional, um casal, uma família, em relação aos filhos, seja como for, eles devem ter cumplicidade, parceria. Veja aqui que o texto diz os 12, não é? Então, eles estavam coesos, com a mesma ideia, com o mesmo objetivo. E, evidentemente, quando eles chamaram toda a igreja, homens e mulheres, né, todos os discípulos, para uma reunião, eles já tinham feito entre eles uma reunião antes. Concorda? A reunião não está aqui. A reunião apostólica não está aqui, mas ela houve antes. Por quê? Porque o que eles vão tratar nesta reunião é fruto da reunião que eles tiveram antes. Não é assim em casa? Né? O pai e a mãe que coordena a casa se reúne lá ou no quarto à noite, conversa sobre como é que vai ser a dinâmica daquela semana, daquele mês, daquela atividade, das férias e tal. Depois chega para os filhos e diz, olha, filho, vai ser assim, 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 sua mãe e eu decidimos isso, 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 e tarará, tarará, e tem essas coisas aqui que vocês têm a opção de decidir. O que vocês acham? Então, eles estão aqui exatamente fazendo isso, conduzindo a igreja, e eles se apresentam diante de toda a congregação, e depois que eles convocam, eles abrem uma fala, fazendo algo que eu vi poucas vezes liderança fazer. Muito poucas vezes eu vi guias na igreja fazerem isso que os apóstolos fizeram, que é assumir o seu erro, né? Assumir a sua responsabilidade. Isso é muito nobre. Eu lembro muito bem, né, de que quando eu pedi perdão para os meus filhos a primeira vez, de coisas que eu fiz que eu não devia ter feito, eles ficaram surpresos, né, com aquela atitude. Mas é uma surpresa agradável, porque eles percebem que a gente não é super-herói, né, que a gente é humano como eles e passíveis de erro também. Então, os apóstolos dizem, não é razoável, não é correto, não é certo que nós, os apóstolos, abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ora, foi exatamente o que aconteceu, né? Nós sabemos, por versículos anteriores, que o dinheiro era depositado aos pés deles, e eles faziam a distribuição. A coisa cresceu tanto que eles estavam realmente desfocando do ministério deles e assumindo mais responsabilidades do que podiam, e fica evidente aqui. O que eles estão dizendo não é assim, nós não vamos pegar esse ministério, eles estão dizendo, não vamos mais continuar neste ministério, não é razoável, porque senão a gente está abandonando a palavra de Deus para servir às mesas. E o que quer dizer aqui abandonar a palavra de Deus? Seria exatamente o ministério de pregação e oração, né? Que estava nas mãos deles. Né? Então, o que eles fizeram? Uma segunda diretriz aqui, agora referente à igreja. Se a primeira foi referente a eles, um reconhecimento de que eles estavam pegando atividade demais, um pedido ali implícito de desculpa, erramos, né? Por ter muita atividade, e que eles, ao mesmo tempo, apresentaram também um propósito para o ministério deles, né? Ou seja, nosso propósito é esse, nós vamos fazer isso, isso e isso, e não aquilo. Então, eles estavam direcionando, ordenando, informando para a congregação também a posição, a função deles nisso tudo, ok? Já na segunda diretriz, no versículo 3, eles vão tratar da igreja. Aí eles dizem, mais irmãos, tá vendo? Agora é para a igreja, não é mais nós, agora é irmãos. Escolhei dentre vós 7 homens. Ué,
De onde veio essa informação de 7 homens? Por que 7? Porque eles decidiram isso antes, em reunião, né? Os 12 se reuniram e conversaram. E, como eu disse antes, pode ser que Pedro disse, não, vamos escolher 12, igual o número dos apóstolos. E aí Tiago falou, não, vamos fazer 5. E aí Matias falou, não, talvez vamos ficar no meio aí, 7. Né? Eu não sei o que aconteceu naquela reunião, mas eu já participei de muita reunião, e eu sei que em reuniões, pessoas têm ideias diferentes, têm propostas diferentes. E 12 homens reunidos para tomar decisão, sem dúvida nenhuma, nesta reunião aconteceram divergências de opinião. Mas o que a gente percebe? Que ao final daquela reunião, os 12 estavam fechados, estavam coesos, estavam bem. Como é que você se sente sendo membro de uma congregação que a liderança se comunica com a igreja? É transparente. Fala sobre os propósitos. Diz onde ela está e para onde ela quer chegar neste ano. Quais são as atividades? Quais são as funções? Né? Eu tenho lidado há muitos anos, eu tenho feito para várias congregações da Igreja de Cristo assessoria jurídica, né? E feito contrato de evangelistas, né? Por exemplo, pessoas que vão trabalhar em tempo integral. E aí uma das coisas que eu oriento é que o evangelista ele tenha um plano de trabalho bem claro, sucinto, específico, e que esse plano de trabalho seja apresentado para a congregação local, onde ele vai servir, e a congregação local pode sugerir algumas coisas também ali, até eles fecharem um plano mestre, né? Um norte. E aí todo mundo sabe que o evangelista tem sua função, e qual é essa função? Ele tem um plano de trabalho aprovado, visto pela igreja. E todo mundo sabe quem é a pessoa, quais são as atribuições dela, o que ela vai fazer. E essa clareza é muito importante. Eu já vi muita murmuração em várias congregações de pessoas com relação aos seus guias, porque eles não sabem o que os seus guias fazem, o que eles vão fazer, qual é o papel, qual é a função, onde a igreja está e onde ela quer ir neste ano. E esse dom de governo é importante, e nós vamos ver isso aqui agora. Né? Na prática, quando isso acontece, o impacto que isso tem na vida de um cristão é que ele está aprendendo como uma congregação ela é coordenada, ela é conduzida. Isso é fundamental, porque lá na frente, quando Deus estiver chamando alguém para ser um diácono, um pastor, uma pessoa que vai coordenar uma área ministerial, ela já tem o modelo e o exemplo vivido na sua própria congregação. Isso é muito, muito legal, né? Que é o que aconteceu aqui. Então, nós vemos que eles dizem, escolham 7 homens, então tinham que ser homens, de boa reputação, aqui são as qualificações, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Eu queria abrir um parênteses só para dizer o seguinte, esse texto aqui não está tratando de diáconos, ok? Muitos irmãos se referem à instituição de diáconos usando Atos 6. Atos 6 não é a instituição do diaconato na igreja, não é. Aqui aparece o verbo diaconei. Então, ministrar, servir, ok? Então, diácono é a pessoa que diaconiza. Diaconizar é o verbo servir. Diácono é ministro, servo, aquele que diaconiza. Aqui não aparece o substantivo, aqui não aparece diácono no original, só aparece o verbo. Então está dizendo que esses irmãos iriam servir, iam diaconizar. Então não é instituição de diácono, até porque na instituição do diaconato, que está lá em Timóteo e Tito, você vai ver que as qualificações não são essas, né? Que estão sendo colocadas aqui. Aqui foram irmãos a serem escolhidos para ministrar na distribuição dos alimentos para as viúvas. Não eram diáconos, eram irmãos encarregados ali. Se quiser chamar de obreiros, né? Mas aqui servos.
Mas não aparece a palavra diácono nesse texto, mas sim o verbo diaconizar. Irmãos que foram escolhidos para diaconizar. Por exemplo, uma congregação que ainda não tem diáconos, não quer dizer que não tem irmãos que cuidem do prédio, se é que ela tem prédio. Tem, mas eles não são diáconos, mas estão servindo. Assim como tem irmãos que cuidam da benevolência, mas eles não são diáconos da benevolência, mas estão servindo, né? Apoiando. Entende o ponto aqui? São ministros, né? Diácono é quando é constituído nominalmente, oficialmente, pela igreja para cuidar daquele ministério. Quando não tem diácono, não quer dizer que não tem aquele ministério. Igrejas pequenas que não têm diáconos, irmãos e irmãs estão servindo, diaconizando em várias áreas, ok? E aí, no versículo 4, nós vemos a reafirmação da primeira diretriz, que era dos apóstolos, lembra? Não abandonar a palavra de Deus para servir as mesas. Aí eles dizem, e quanto a nós, então eles voltam agora a chamar a atenção para si, como apóstolos, né? Nos consagraremos, nosso ministério vai ser específico, nós vamos nos consagrar, nós vamos tratar, nós vamos especificar o nosso ministério, que é o que eu sempre sugiro para os guias da igreja. Quer sejam pastores, quer sejam evangelistas, quer sejam professores, saibam quais são suas áreas ministeriais e o que vocês vão fazer, o que nós vamos fazer. Comunique isso à igreja. Que a igreja saiba quais são as diretrizes do seu ministério, do seu trabalho. Deixe isso bem claro e transparente para todos, não é? Você só vai ganhar com isso. E eles estão fazendo exatamente isso agora, reafirmando isso. Nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Pronto. Não vai servir as mesas. Agora serão outros irmãos com aquelas características. Para eu encerrar minha fala aqui e a gente ir para uma conversa, olha só. Os apóstolos poderiam ter indicado 7 homens? Poderiam. Fizeram isso? Não fizeram. O que eles fizeram? Eles convocaram a igreja para escolher. Então, significa que uma boa liderança, que vai deixar marcas positivas na vida dos membros, é uma liderança que sabe delegar, incluir, acolher. Embora os apóstolos, com a sua autoridade e conhecimento, pudessem ter escolhido as pessoas, indicado as pessoas e apresentado as pessoas, e a igreja só ia balançar a cabeça, eles não fizeram. Eles deram as diretrizes, dizendo 7 homens com essas características. Mas quem vai escolher? E aí eles incluem a igreja. São vocês. A igreja ia fazer uma eleição, que eu não sei quanto tempo durou essa eleição, né? Deve ter durado alguns dias, muitos membros aí para escolher, votar, nem como foi votado, e assim, mas 7 ganharam aí, a gente sabe os nomes deles. O que quer dizer isso? Quer dizer que tanto numa família nuclear como numa congregação, os guias da igreja devem estar atentos para incluir as pessoas nas áreas de ministração, nas sugestões, nas opiniões, né? Por exemplo, vai mudar de local, vai comprar um prédio, vai alugar, chama a congregação inteira, veja o que eles acham, traga algumas opções. Você está dirigindo uma área ministerial, grupo de mulheres, grupo de homens, faz a agenda piloto, mas depois chama o pessoal e apresenta o projeto. Pega sugestões, inclua as pessoas, não é? Traga as pessoas para se sentirem úteis, participantes, importantes. Muitas vezes, os guias da igreja fazem tudo sozinho, trazem tudo pronto, e a igreja não aprende. Não aprende, não é? Isso, às vezes, acontece com alguns pais, quando mimam demais os filhos, né? Então, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, né? E o que a gente tem visto como resultado dessa geração que tem essa ideologia, essa filosofia de vida, é que tem se criado jovens, adolescentes arrogantes, mimados, que não sabem lidar com o não, que tudo é descartável. Se não foi do meu jeito, eu fico com raiva, eu brigo e eu não quero saber mais, né? Então, saber delegar, saber dar responsabilidades, né?
instruir, saber se posicionar, mostrar e falar da sua função, deixar isso claro, são princípios que a gente vê aqui no início da igreja e que impactou muito a vida das pessoas. Quer um exemplo disso? Os próprios homens aqui, os 7. Os 7 que foram escolhidos para servir cesta básica, para cuidar da benevolência, a Bíblia vai contar depois a história de 2 deles. E esses 2 deles se tornaram evangelistas, homens, pregadores, nobres da palavra do Senhor. Né? Então, que impacto será que teve a igreja reconhecer essas pessoas, né, na vida delas? Será que encorajou? Será que deu a eles força? Né? Então, deixa eu parar um pouco aqui e a gente conversar um pouco. Eu tenho uma pergunta que você pode pensar além do comentário. Né? Você, na sua congregação ou em alguma congregação que você já passou, você foi impactado? Você recebeu, notou alguma coisa na igreja, no procedimento, que te fez melhor, que te fez bem? Não vale falar coisa ruim, tá? Se falar, eu vou tesourar. Tá? A minha pergunta é bem específica. É que te fez bem, coisa boa, que você teve a sua vida impactada. Quer ter se sentido bem, importante, útil, motivada, segura, eu não sei. Mas, assim, você já teve essa experiência de se sentir segura, bem, que te impactou bem na congregação? Conta, se alguém quiser contar um pouco para nós ou quiser fazer um comentário, fique à vontade. Io qui. Oi, Peterson. Tudo bem? Bom, tutti bene? Tutto bene, grazie. Uma experiência boa que eu tive assim de congregação foi principalmente a inclusão que eu tive. Não vou falar nem porque a inclusão foi boa. Eu lembrei, tesoura. Mas pode falar, foi boa como assim? Porque foi diferente. Não era uma coisa que eu queria, mas não estava acostumado. Aí, sabe, é tipo uma criança que ganha aquele presente que sempre quis. Sim. Isso. É bom onde mais. Eu lembro dos eventos também, o Enos, o Enoque. Eu nunca fui no Enoque, mas era bom. O Enos, rapaz, cada Enos que eu ia, eu saía de lá com uns 10 contatos. Muito bem. Oh, muito bem. Sim. Isso significa que a igreja, o papel da igreja na vida de um discípulo, para você, é que a igreja te trouxe um campo de amizades, de conhecer pessoas, de acolhimento, de se sentir bem, acolhido, amado, que te causou essa marca, não é isso? Sim. Sim. Muito bem. E a amizade dos irmãos é totalmente diferente de qualquer amizade mundana. Perfeito. Obrigado, Peterson. Obrigado. É assim que eu me sinto também. Oi, Alex. Quem mais aqui? Temos quem? Tudo bom, Alex? Eu. Depois do Serjão, aí temos o Mindo, tá? Alex, eu acho que todos nós que caminhamos até aqui, nós tivemos muita coisa boa. Seja pessoas com quem tivemos aulas,
seja... Mas, muitas vezes, Alex, o que fica marcado, infelizmente, é coisa ruim. Não, meu irmão, não vamos falar disso, não. Lembra, então, das poucas coisas boas. Não, é só um complemento. É só para dizer, porque a gente vê, se a gente caminhou até aqui, Alex, é porque teve coisa boa na vida da gente. Claro. A gente aprendeu muito, a gente teve amparo, teve ajuda de irmãos. Tá? Eu tive ajuda de irmão que não me permitiu cair do caminho. Tá? Eu estava saindo, o cara foi lá e disse, não, Sérgio, vem aqui. Isso. Me levou para dentro da casa dele, ele nem mais vive mais. Tu conheceu, acho, Barbosa, o Cidade Barbosa? Sim, lembra? Claro, lembro. Santa? Lembro. Ele trouxe para dentro de volta do caminho. Amém, entendeu? Amém. Aí, ó. É isso que a igreja é um pai, é um irmão mais velho. Às vezes nós temos na igreja relacionamentos com pessoas que vão olhar para a gente como um filho, como um irmão querido mesmo, né? Isso a gente fica grato pro resto da vida, né? É isso aí. Porque a gente vai lá e trouxe e disse, olha, Sérgio, essa frase eu nunca esqueci, Alex. São coisas que a gente nunca esquece. Tá? Olha para Jesus, não olha para as pessoas. Olha para Jesus que tu sempre vai seguir no caminho. E realmente. E sabe quem foi teu Jesus? O Barbosa, naquele momento. Mas eu isso aí. Dele, viu? Porque ele me levou para dentro da casa Amém. dele, morava na luta dele, me levou ele e a Santa ali, conversaram comigo, um detalhezinho lá com o irmão, ele me levou lá para dentro, disse, olha, Sejam assim, né? Porque ele viu que eu saí chorando mesmo, eu saí, estava saindo. Né? E aí ele me puxou lá para dentro e me levou e agradeci a ele pro resto da vida. Amém. E até reconheci mais tarde para ele. Isso é família. E é por isso que eu te disse, fica as coisas, mas tem coisas mais boas e que permitem a gente prosseguir no caminho, são as coisas boas, né? Mas na palavra de Cristo, não há crescimento se não houver envolvido sofrimento. Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Então, não saber lidar com o sofrimento, com as dificuldades, é um grande problema. Então, vamos lá, nós temos a Ivone também, mas antes da Ivone temos o Mindo. Então, vamos o Mindo. Acrescentar agora mais no finalzinho. Tá bom. A felicidade maior mesmo, uma benção maior foi ontem aqui com os irmãos de Panambi, com os irmãos de... Isso eu nunca vou esquecer mais. Eu nunca vou esquecer esse trajeto desse desproveu de sair de Camboriú, o Reinaldo sair com a família, sair com 5 pessoas lá. Então, isso é um fortalecimento. Eu dizia para a Júlia, o meu coração está rindo até... Agora, quando eu penso, o meu coração ri. É uma felicidade que a gente... Então, são coisa de irmão. Coisa de irmão, né? De família. Isso é uma coisa, Alex, que a gente guarda e vai guardar para sempre. A felicidade, se desprover disso para vir grande. Amém. E esses 2 irmãos também, a dona Diva e o seu Mindo também. Nunca vamos esquecer mais isso. Nunca vamos, porque isso impactou para melhor na nossa vida, entendeu? Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Muito bem. Seu Mindo. Pode abrir o som, seu Mindo, aí. Toca no microfonezinho aí para abrir. Aí, agora deu. O que eu sinto que depois que eu entrei na congregação, eu tinha um peso. Assim, Sim. Era um peso. E depois que eu entrei, que eu fui batizado, agora eu pertenço à congregação, então eu me sinto mais leve. De primeiro, antes de eu me batizar, nós conversando com o Reinaldo e tal, com o Rodrigo, que é meu genro. Sim. Né? Aí eu expliquei algumas coisas para eles
eu tinha aquele peso. Sim. E depois disso, eu tenho assuntos que eu ainda me lembro. Sim. Tá certo. Que eu ainda me lembro. Mas já está mais leve. Então, graças a Deus. Tá aliviando agora, tá? Amém. Ficando mais leve. Amém. E isso eu notei que de bom. A palavra de Deus chama isso, seu Mindo. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, 1 João, capítulo 1 e 2, e outros textos, chamam isso de dividir a carga, né? Jesus, quando ele chamou as pessoas para si, ele disse: vinde a mim, todos que são cansados, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Quando a gente tem pessoas que a gente confia e pode confessar, falar dos nossos problemas, dos nossos pecados, desabafar, e elas não vão condenar a gente, elas vão ajudar a gente, vão orar pela gente, vão aconselhar a gente, isso marca profundamente as nossas vidas. A igreja é um ambiente assim. A igreja, ela impactou a vida do Senhor e impacta a vida de muita gente, porque nela nós encontramos pessoas que não são só sinceras. Elas também têm o amor que Deus tem por nós, por pessoas. E glória a Deus ouvir o Senhor falar isso, que a sua vida está transformada, está melhorada, não é? Que maravilha. Obrigado, viu, pelo seu testemunho. Está me ouvindo? Margarete, nós temos antes a Ivone, depois pode ser você, Wellington. tá bom? O Wellington está antes da Ivone. Ah, é? Mas o Wellington, ele é um cavalheiro, ele vai deixar a minha gafe aqui. Então, a Ivone primeiro, depois o Wellington e depois a Margarete. E o Marcos depois. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Gostaria de compartilhar com os irmãos o trabalho do CRE, que teve em Campinas, que anos auxiliou eu e meu esposo em momentos muito difíceis aqui na congregação, em Araçatuba. Então, para nós, o trabalho do CRE em Campinas foi a maior bênção para nós, num período muito difícil. Olha só, o que você está dizendo, Ivone, é que quando a igreja, quando irmãos promovem certos eventos, certos encontros, conferências, esses eventos, eles focam, eles objetivam ajudar e apoiar no crescimento espiritual e apoio aos irmãos. E é muito importante a gente separar tempo e recurso financeiro para poder fazer atividades assim. Às vezes, como fizeram esses irmãos que foram lá congregar em Santa Maria, não é? Ou ir no Enoque, ou ir no Enos, como falou aqui o Peterson, ou você no CRE. Eu também já fui muito ajudado lá naquela reunião do CRE, não é? Muitos anos indo lá. Então, por um lado, nós irmos e participarmos é muito importante. Por outro lado, uma igreja saudável é uma igreja que promove eventos para os grupos, né? Homens, mulheres, obreiros, para os irmãos, focando o crescimento espiritual. Muito obrigado aí por essa lembrança que você deu. Ajudou muito. Amém. Wellington. Amém. Oi, Wellington, pode falar. Então, o Wellington talvez esteja ausente, daqui a pouco ele volta. Vamos para a Margarete, pode ser? Depois o Marcos. Pode falar, Margarete. Então, Alex, você falou sobre algo que impactou, né? Ao longo desse tempo, né? Isso. Positivamente, porque negativo é melhor deixar mesmo, senão tu vai me cortar. Eu lembrei de, sabe quem eu estava lembrando, que eu compartilhei até com uma irmã hoje, uma irmã antiga, já na fé, né? Do irmão Daniel, né? Nosso falecido irmão Daniel. Claro. Nossa, olha, ele impactou até hoje na minha vida, porque ele tinha aquele tempo, ele dava aquela atenção para mim, para essa irmãzinha que hoje estava conversando com ela, né?
Era por telefone, era pessoalmente, com todos os problemas de saúde, e o que mais problema que ele tinha, ele dava aquela atenção. Então, até hoje, eu falei com ela, realmente foi implantada boa semente ali na gente, né? Que a gente está até, né? Eu estava encorajando ela nesse sentido do que o irmão Daniel fez conosco e que até hoje a gente lembra e sinto falta dele. Foi o paizão, o pai na fé. Tá vendo aí? Então, a gente, na igreja, uma coisa que marca qualquer um, é quando um novo convertido, alguém se torna discípulo de Cristo, e aí tem aquele casal, ou aquela senhora, mulher, irmã ou homem, que é o mentor, que é o discipulador, que é aquele que vai estar junto ali, conversando, não é? Vendo. Então, quando tiver um novo convertido na sua congregação, convida ele para almoçar, meu irmão, minha irmã. Convida ele para um café, para um jantar, né? E é muito importante isso. Eu geralmente, quando se converte alguém, eu costumo ir visitá-lo ali naquelas semanas iniciais ali, conhecer a casa dele, eu aviso antes, né? Posso ir lá fazer uma visita. Se é jovem, eu quero conhecer os pais. Então, é muito importante, né? Esse contato, esse apoio. E o irmão Daniel, ele tinha essa vocação, ele discipulou muitas pessoas. Foi um irmão saudoso, o irmão Daniel, uma pessoa preciosa, gaúcho aí. É o Daniel Gaúcho. Isso, Isso, ele foi levado para Cristo pelo irmão Alan Dutton, né? Aquele que ele tinha uma academia, ele era musculoso, barbudão, parecia um deus grego. Isso. Obrigado por essa lembrança, Margarete. Que história legal. Muito bem. Márcio. Marcos antes, o Marcos antes. Marcos, isso. Desculpa. Marcos, Márcio, Virgínia. Beleza. Boa noite a todos. Boa noite. Alex, o que me impactou nessa congregação onde eu estou fazem 4 anos foi o amor dos irmãos, o carinho, a atenção, o acolhimento, sabe? E também a oportunidade. E eu vejo uma igreja produtiva, uma igreja que ama verdadeiramente. E lá nós não temos presbíteros, nós não temos pastores, nós não temos diácono. Todo mundo trabalha num bem comum. E isso me chama muita atenção, porque é algo diferente, sabe? E lá, onde eu tive a oportunidade pela primeira vez de pregar, que bênção. E hoje, até hoje, eu tenho um refrãozinho que quando eu estou me dirigindo ao púlpito, os irmãos começam já a gritar, continue, continue, porque é o que eu falo lá no púlpito, que nós temos que continuar e deixar tudo que for para trás, sabe? E essa igreja tem me edificado. Além da minha paixão por Jesus, eu sou apaixonado pela minha congregação em Águas de Olinda, que são todos humildes, mas acolhedores. Então, isso para mim é tudo. Eles vivenciam verdadeiramente o Evangelho. Amém! Obrigado. Que declaração de amor maravilhosa, né? A senhora congregação aí, né? Maravilha. Mas olha, para os pernambucanos é mais fácil, viu? Porque é um povo alegre, descontraído, os nordestinos no geral. Você começa a conversar com o nordestino, daqui a pouco você está na casa dele tomando café. Então, é uma bênção. Que maravilha. Não é porque eu sou nordestino, pernambucano, não. É porque é isso mesmo. O Alex, eu só não vou convidar mais o Enio para tomar café aqui em casa, porque ele enjoou de me comer cuscuz. Então, pois é. Ele é assim mesmo. Obrigado pelo seu... Mas café ele não enjoa nunca. Obrigado pelo seu testemunho aí. Uma igreja saudável, acolhedora e alegre, ela arranca lágrimas das pessoas. Porque eu já vi isso assim, acontecer na minha frente muitas vezes. De chegarem pessoas assim no almoço, por exemplo, congregacional, né? Ou de serem convidados, até um mendigo mesmo ali da frente, né? E as pessoas chorarem porque falam assim, olha, é um ambiente de amor. Nossa, é algo tão diferente.
tão diferente que eu estou emocionada, né? Claro que nos cultos isso também pode acontecer, mas vou ser sincero, no caso das relações humanas, isso é muito mais forte na vida das pessoas quando a gente está na informalidade, sabe? Num retiro, numa reunião na casa, numa atividade de grupos, né? Ou quer seja de jovens, ou grupo familiar, que as pessoas estão vendo a gente como a gente é, né? Ali, no tete-a-tete, né? Ou no convívio, como acontece no Crer, em outro que a gente passa dias ali juntos, né? Não só estudando, mas conversando e tal, é muito bom. Obrigado pelo seu testemunho. Vamos lá, quem era mais? Márcio, né? Esse Wellington já chegou aí, eu estava na minha frente, Wellington. Ah, chegou? Wellington? Ele estava aí. Oi, Wellington, nós andamos um pouquinho, mas pode falar. Boa noite. Então, Alex, eu vejo assim, como Deus faz as coisas perfeitas, né? Eu me lembro que quando eu conheci a Igreja de Cristo foi pelo um panfleto. Uhum. Eu estava trabalhando, né, e estava afastado de alguma maneira, não buscava Deus realmente, né? Há 7 anos eu achei um panfleto escrito religião, qual será a certa, né? Só a Bíblia fala. E aí eu conheci os irmãos de Uberlândia, né, que era na época o Marcelo. Sim. E junto com o Delmiro. Lembro, e comecei a estudar. Comecei a estudar a Bíblia e realmente cheguei até eles e perguntei, né, aonde vocês queriam chegar, se realmente só era um curso bíblico. Aí eles abriram, né, que era a Igreja de Cristo, e hoje tem 7 anos, né, que estou na congregação. E em Caldas Novas, né, nós começamos com 4 pessoas, hoje estamos com 12 pessoas. Que bênção! Estamos aqui, né, como diz lá em Atos, né, 19, fala sobre Priscila e Áquila, eu e minha esposa, aqui, e sempre acolhendo aqui os irmãos, e graças a Deus, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Eu agradeço aí, né, tudo aí pelo estudo de você, sempre passando aí, encorajando. Parabéns! É isso aí, é um testemunho que eu queria dar, que conheci a igreja pelo panfleto jogado na rua, né, escrito religião, qual será a certa? Olha aí. E veja onde você está agora, né? Um missionário vocacionado, um pregador da palavra que vive o evangelho na sua casa, na sua vida. Você é a igreja, você é aquele irmão que saiu lá por causa da perseguição de Estevão e foram por toda parte vivendo, pregando o evangelho. Às vezes, muitos irmãos, eles mudam de cidade por conta de trabalho e eles perguntam, e agora? Aqui não tem igreja nessa cidade. Será que eu vou congregar onde? Na Batista, na Metodista? Onde que eu vou? E ele esquece que ele é a igreja, que a igreja é a nossa vida, é o nosso ser, né? Não é o culto de domingo ali. O culto faz parte, mas não é só isso. Parabéns, meu irmão. Você, olha, eu já fui a Caldas Novas 2 vezes. Na próxima agora eu vou lá e vou visitar vocês, viu? Que Deus abençoe. Eu tenho acompanhado um pouco, visto ali umas fotos de vocês, umas postagens. Que Deus abençoe a igreja aí. Amém. Obrigado. Muito bem. Quem é o próximo? Alex. Oi. É o Márcio. Deixa eu só falar uma coisa. Tem bastante gente que colocou o nome. Eu não sei se você vai voltar algum slide para daí a gente falar para o pessoal. Não vou voltar. A gente vai. Eu vou falar menos agora e deixar os irmãos falarem até mais um pouco. Ah, tá. Porque aí já tem o Márcio, a Virgínia, a Elaine, a Cristina e o Paulo César. Beleza, é isso aí. Tá bom demais o papo hoje. Muito boa noite, irmãos e irmãs. Uma coisa que me deixa impactado, que me deixa motivado, é a disposição que alguns irmãos, inclusive tem 2 aqui, que são exemplos para mim, né? Em dedicação, em empenho em ajudar, em querer fazer as coisas e correr para poder ajudar e crescer o reino, né?
E esses irmãos, e tem outros, né, que não estão aqui, que faz a diferença. Você, no momento que você está precisando, quando falece um filho, um pai, uma mãe, alguém, os irmãos vêm, te acolhem de um jeito que aquele peso que era para você carregar não fica tão pesado, o fardo fica tão leve que, sabe, é tão gostoso isso. E tem irmãos que a igreja deve ter me ajudado nisso, né? Me anima, me impacta nisso. Amém. É uma delas. Amém. Que bom. Muito bem. Essa é uma marca de uma igreja saudável. É aquela igreja que ajuda os necessitados. Quando fala de necessitados, não quer dizer meramente financeiro. Às vezes nós estamos necessitados num momento da nossa vida, naquela situação da perda de um parente, de alguém, e aí a igreja ali consolando, apoiando, oferecendo ajuda de toda sorte e tipo, isso é uma coisa típica dos cristãos. Às vezes pessoas que nem conhecem a gente estão lá orando e ajudando, né? Que bom. Obrigado. Quem agora? Reinaldo? Agora sou eu. Oi, Virgínia. é Virgínia agora? É. Olá, boa noite. Então, gente, falar impacto, a igreja em Sorocaba é o meu primeiro amor, né? Porque eu sou lá do tempo ainda de 1996, quando os irmãos eram tudo pai ainda, né? Que com Genildo, Antenor, começaram o trabalho. E aí eu era uma jovem casada, com uma criança especial, né? E uma bebê, e eles impactaram a minha vida assim, de maneira, e as mulheres também, né? Eu lembro também de uma família, aí vocês devem conhecer, é a família da Maica e do Regis. Você conhece, Alex? Conheço, claro. Maica e Regis, isso, eles, né? Aquela família, eu lembro deles trabalhando com as crianças, cantando, e eu levei isso para o Rio de Janeiro. E quando eu cheguei lá, eu era jovem ainda, né? Jovem convertida e tudo, com as crianças pequenas, aí eu fui para o Rio de Janeiro. E lá eu fui tão motivada aqui, que lá a gente fez uma escolinha dominical também. Com um pouquinho que eu sabia, a gente montou uma salinha, eu e a irmã Cristina, lá em São Gonçalo. Aí fiz uma escola dominical. Aí depois eu voltei aqui de novo, né? Aí fiquei em Tatuí, né? Tatuí, o Genildo, realmente é maravilhosa. E falar em inclusão, né? O que o Peterson falou, a gente sente muito à vontade, né? Muito bem, inclusive Sorocaba acolhe muito bem. Nós temos 3 crianças especiais, que são a minha filha, o Pablo, e a Mariana, que é autista, que é pequenininha. Então, assim, a gente tem feito um trabalho, eles têm feito um trabalho maravilhoso, amoroso, realmente é uma benção. A igreja realmente, a gente tem sido muito amparada, minha família é muito amparada. A gente tem problema de relacionamento, porque a igreja é grande, a gente não vai se falar nisso, não é isso que eu estou falando, mas estou dizendo assim, aprendemos a lidar, né? Graças a Deus, os irmãos aqui, só pensam, não posso dizer nada, que claro. Mas a gente cresce. Eu cresci muito, inclusive, espiritualmente, tudo graças, realmente, a essas mulheres, como Nalva, Clarice, tantas irmãs, tantas que eu não posso nem falar todas, Isabel, Dom Marcos, que é idosa, porque senão eu vou até... Como é que fala? Vai faltar alguém, né? Para se falar, porque não sei só os homens, as mulheres também, né? Essas mulheres de Deus que têm me ajudado muito nessa caminhada. Então é isso, sou muito grata a Deus e a minha família também. A igreja é muito amorosa. Inclusive, deixa eu só falar rapidinho, eu vou acabar. Pode. Inclusive, meu ex-marido, o pai das minhas filhas, fala assim para minha filha mais velha: aquela igreja da tua mãe é muito pegajosa, é muito grudenta. Então, assim, ele quis dizer, na verdade, que nós somos amorosos. É isso que ele quis dizer. É isso. Porque a gente gruda na pessoa, né? Aí ele é católico, aí ele fica assim mesmo. Sim. Mas, enfim, gente, era só para a gente rir um pouco. Tá. Mas Deus abençoe. Isso é a igreja. É uma bênção mesmo. Obrigado, Virgínia. A igreja, como família de Deus, e nós como irmãos,
deve proporcionar para que as pessoas se sintam assim, seguras e amadas. Elas sabem para onde ir quando tiver um problema, elas contam com o apoio, as pessoas notam você quando está bem, quando não está bem. Então, isso é maravilhoso. Isso é uma igreja saudável, é uma igreja assim. Muito bem. Quem mais agora? É a irmã Elaine. Elaine, então, querida. Tudo bom? Eu ouvindo aí os depoimentos, né, dos irmãos e veio vários pensamentos e lembranças na minha cabeça. Eu conheci a Igreja de Cristo através das minhas primas, né, que sempre congregaram com a Igreja de Cristo, mas nunca tinha um estudo. Então, eu andei por várias denominações, por alguns problemas pessoais eu procurava, talvez eu estivesse procurando a Cristo mesmo para conseguir algumas necessidades familiares, né? E aí teve uma vez que a minha tia falou que o Kleber, lá da 9 de julho, ia começar a dar estudo na casa dela. E aí eu me propus a vir a aprender com o Kleber e eu achei fabuloso. Nossa, aí eu me apaixonei pela Igreja de Cristo, assim, pela forma de estudar, de aprender, de não ter aquela coisa de botar medo. Ele põe a gente para pensar, para raciocinar mesmo. Então foi um estudo bem impactante, eu achei muito interessante. E aí eu falei, não, eu quero começar a congregar com a Igreja de Cristo, né? Porque desde criança eu queria ser cristã, só que eu não tinha uma estrutura, um exemplo correto de como você seguir, como você ser. Eu só queria ser, tinha certeza que eu queria ser, porque minha avó era da Assembleia, eu aprendi com ela o amor a Deus, a Cristo, e eu queria ser da igreja, eu queria fazer parte da igreja. E aí, uma vez eu estava andando ali pelo Jardim Alfredo, que a minha tia tinha uma escolinha ali, por aquelas bandas, e eu achei também um panfletinho da Igreja de Cristo aqui do Jardim das Flores, que eles tinham feito uma campa dentro. Aí eu olhei o panfleto, aí eu lembrei que quando eu era adolescente, eu cheguei a vir aqui com a Leia, com a Estela, né? Aí eu falei, eu vou nessa congregação. E eu sou meio cara de pau, então quando eu ponho uma coisa na minha cabeça, eu não espero ir com ninguém, não espero ninguém me levar, eu falo que eu tenho as pernas, quem me leva são as pernas de Deus. E cheguei, passei na Igreja de Cristo Jardim das Flores, aí eu olhei assim, falei, acho que é aqui, né? Procurei o endereço, fui. Aí eu cheguei lá, aqui no prédio, estava tendo uma aula dos jovens, e uma coisa que me marcou muito foi a Fernanda, a filha da Cida. Ai, meu Deus, do irmão Arthur, agora esqueci o sobrenome deles. Coimbra? Acho que é Coimbra, né? E aí ela me recebeu com tanta, sabe assim, me acolheu tão bem, já me chamou para sentar do lado dela, me perguntou se eu sabia mexer na Bíblia, né? Aí os jovens aqui também muito legais, assim, eles me receberam tão bem, a igreja toda, o irmão Arthur, e eu me senti assim, parecendo que eu já conhecia todo mundo, né? Então, não sou nem um pouco difícil de fazer amizade, então já comecei a falar com todo mundo, aí não, eu já queria ir no próximo domingo aprender mais da palavra, conhecer mais. Aí eu me enturmei com o pessoal do Campo Grande, que eles já tinham um grupinho do pessoal do Campo Grande, na época do Wilson, né? Do Wilson, da Priscila. E aquele grupo de jovens me ajudou muito, sabe? Assim, a continuar, a querer aprender até o que me batizei. E, graças a Deus, eu estou em Cristo Jesus até hoje, né? Claro que tive outros momentos bons e ruins na minha vida mesmo, de trabalhar, se afastar, assim, não se afastar, mas de não conseguir participar dos trabalhos, só ia mesmo para o culto, como o Alex fala, só ir para o culto realmente não adianta. Não. Mas eu ia para não me afastar, porque eu falei, se eu deixar de ir para o culto, é capaz de eu não... Então, eu ia meio dormindo, mas eu ia. E, assim, é uma coisa que me agregou muito na minha vida. Outro fato que também foi muito importante para mim na Igreja de Cristo foi quando eu passei por um problema aí no meu trabalho e estava tendo um congresso feminino. E eu já ia no congresso alguns anos atrás, né? Comecei a ir, a Leia chamava, o pessoal chamava, não vou não, 3 dias, isso aqui, ficava com aquela coisa, né? Aí comecei a ver que era legal, gostoso, que eu voltava de outra forma, né? Outra pessoa. E dessa vez eu passei um estresse lá no meu serviço, uma coisa meio chata, que, na meu ver, não estava fazendo nada de errado, mas alguns religiosos lá começaram a me crucificar e tal. E quando eu cheguei no congresso, cheguei triste, angustiada, envergonhada, com vergonha até de orar. Nossa, mas eu fui tão bem recebida pelas irmãs. Nossa, eu fui tão bem acolhida. E para alguma outra que eu conseguia me abrir, conversar, né, que eu estava tão envergonhada que eu precisava falar para alguém. Eu falava assim, acho que eu tenho que confessar, né? Eu fiz algo que não é legal. Mas não tinha feito nada demais. Mas tanto o povo querer colocar na cabeça da gente,
nossa, eu vou ter renovada. Aí eu falei, não, nunca mais na minha vida eu perco um congresso. É aquilo que o Alex estava falando. Nunca mais na minha vida eu perco um congresso. E aí eu passei a conhecer minha irmã de tudo quanto é lado, mesmo do Brasil inteiro. Então, eu sou muito agradecida a Deus por ter tido a oportunidade, o Kleber ter dado essa posição de ensinar, né? E esse panfletinho que eu achei no chão, que foi uma bênção de Deus. Eu estou muito feliz. E assim eu quero continuar, né? E passar a palavra de Deus para todos. Muito bem. Você é uma dessas chamadas e escolhidas, né? Então, é isso. A igreja saudável evangeliza, mesmo com panfletinho, né? Seja como for, e está ali sempre disposta alguém a ensinar, a acolher, a tratar bem. Então, quem não se sente bem quando entra numa igreja que nunca viu, não conhece, e alguém chega lá e aperta a sua mão, dá um abraço, fala, olá, seja bem-vindo, vem aqui, se quiser sentar aqui, qualquer dúvida, né? Então, receber bem as pessoas, e não olhar de cima e embaixo, não ficar com cara feia, mas essa celebração que é estarmos juntos. Muito obrigado, Eli. Rapidinho, só te falar uma coisa. E os jovens, eu até incentivei muitos eles, os jovens aqui da igreja, de buscarem outros jovens de outras congregações, porque aqui eram poucos, e formar mesmo esse grupo, porque o grupo do Campo Grande com a gente era muito gostoso. E graças a Deus hoje eles têm isso, né? Eles têm isso de ficarem andando juntos, saindo. O Expedito hoje já está lá no Nordeste, estudando com outros colegas. Então, eu sempre falo para eles, se junta aos que podem te ajudar a influenciar o mundo, e não deixa o mundo te influenciar. Muito bem. Nós aqui em Florianópolis somos uma congregação só, mas a gente pega o pessoal de Blumenau, e Blumenau e Floripa têm uma amizade muito boa. É sempre muito bom congregações que estão na mesma cidade promoverem eventos, reuniões, né, visitações, para ter essa comunhão, né, importante. Muito obrigado. Vamos lá. Quem mais? Cristina, depois o Paulo César. Cristina e depois Paulo. Oi. Eu estou aqui da congregação de Brasília, né, Distrito Federal, mas eu me converti em Fortaleza, que eu sou de lá. E eu tive que vir para cá por conta do meu trabalho, que é federal, né? E quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebida pelos irmãos, mas o meu coração estava em Fortaleza. A igreja que eu nasci, a igreja que... né? Então, assim... Mas o tempo foi passando e eu disse, eu vou florescer onde eu vou estar plantada. Eu estou plantada aqui, né? E eu resolvi, eu vou amar essa igreja. E esse amor, ele veio em retorno a mim. E assim, hoje, eu visito Fortaleza, eu vejo meus irmãos, eu sinto saudades, mas quando eu volto para cá, aqui é meu lugar, né? Aqui é onde eu estou realmente crescendo, acolhida. E é dentro das situações que a gente conhece as pessoas, né? E principalmente os irmãos. A minha casa hoje é aberta todas as sextas-feiras, agora não pela pandemia, mas nós temos o Casa, né? O Casa online, mas minha casa toda sexta-feira é aberta e os irmãos vêm, os irmãos saem daqui 1h da manhã, glória a Deus, né? Então se sentem muito bem, alguns dormem. E assim, é uma bênção. E eu passei por uma situação muito difícil na Igreja de Cristo, aqui no DF. E olha, essa igreja me abraçou, essa igreja assim, me colocou no colo. Então, eu tenho muito a agradecer à liderança, né? Às irmãs, a estarem sempre aqui, como é que você está, estamos aqui, e é de verdade, né? E assim, o primeiro que eu falo para todos é a gente abrir o coração, sabe? Porque quando eu abri o meu coração, quando eu disse, eu vou amá-los, o amor fluiu, né? Então, assim, a gente realmente tem que ter esse posicionamento que, assim, é o que Cristo fez em todos os lugares que ele andou. Ele se posicionou diante das pessoas e mostrou quem ele era. E nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus, e, assim, ele quer que a gente se abra, porque, assim, a gente mostra Cristo nas nossas vidas. Às vezes a gente não fala, às vezes a gente não expressa com palavras, mas as nossas atitudes, o que a gente pensa muitas vezes, o que realmente nós colocamos diante das situações e
das situações da nossa vida, principalmente no nosso trabalho, que a gente passa tanto tempo lá dentro, é que eu vejo que como a igreja tem me ajudado a crescer, né? Então, assim, eu agradeço muito a congregação e convido os irmãos a visitarem Brasília, certo? Agora ela vai começar um período de seca, mas mesmo assim continua linda. Né? Então, assim, sempre são bem-vindos à congregação de Brasília, e é uma igreja que eu amo muito, e agradeço muito a Deus por me ter trazido aqui. No começo eu não entendi por que Deus... Eu sabia que era propósito dele, mas eu não entendi o propósito. Eu disse, Senhor, eu não sei, eu não vou te perguntar por quê, mas tu vai me dizer ao longo dos anos por quê. E aí eu estou entendendo dia a dia, todas as situações que eu tenho passado, eu tenho entendido. É assim que eu quero ser. É assim que os meus planos estão se concretizando na sua vida. Então, assim, tem sido uma bênção, embora as situações bem difíceis, mas o Senhor tem me colocado de pé e a igreja tem me ajudado a estar de pé. Amém. Que bom. Reinaldo, você pode assumir um minutinho? Preciso ir ao toalete, já volto. O Paulo agora, né? Pode falar, Paulo. Obrigado, irmão. Tá dando para ouvir bem aí? Sim, sim. Tá dando para ouvir bem, então tá bom. Eu quero primeiro agradecer os irmãos todos aí, né? Agradecer o irmão Alex, ele saiu agora do toalete, mas é um que me motiva bastante também aí. Bom, eu cheguei na congregação através de oração, não minha, mas de um dos irmãos, né? Que alguns aqui conhecem, né? O irmão Marcos aí, que agora há pouco falou, e que você deve conhecer também, Reinaldo, o irmão Randall, né? Eu tive a oportunidade de morar no condomínio onde ele mora. Cheguei lá em final de 2016 e eu fui muito bem recepcionado por ele, né? A princípio não sabia de nada, né, em relação à congregação, mas foi num momento muito oportuno, né, que ele me abraçou no momento que eu estava até passando uma situação meio conturbada, né? No domingo à noite eu saí e ele estava na frente da casa dele, foi a primeira pessoa que eu saí, e dei um abraço, chorei, né? Ele sentiu, ele falou, eu falei para ele, depois conversava com ele me convidou para ir tomar um café, e aí começamos a estudar a palavra. E aí eu fiquei sabendo que ali, ele na casa dele, ele fazia as reuniões aos domingos, e desde então eu comecei a estudar a palavra com ele, né? A entender. Então, assim, esse amor que ele teve, né? Ele até falou para mim que ele sempre orou. A casa onde eu morei ficou 1 ano vazia. Ele sempre pediu a Deus para que quem fosse morar ali fosse aberto ao Evangelho, né? Ele tem um zelo muito especial pela palavra, pela sã doutrina, né? E nós nos reunimos durante 1 ano e meio, 2 vezes na semana, né? E de lá para cá, depois que eu até entendi, né, o batismo, né? Está ali em Marcos 16, 15, 16, né? Que eu já tinha sido antes na Batista, onde eu tinha descido as águas, né? Mas não tinha esse entendimento, né? Foi onde eu realmente entendi, né? E aí eu comecei, até hoje, todo sábado eu me reúno com ele, né? Para estudar. Ele tem um amor especial para a palavra, ele é muito zeloso. Eu estou falando aqui, irmão, do Randall, Alex. Sim. As pessoas que... Eu imaginei. Né, que quando eu cheguei lá no condomínio onde ele mora, né, foi uma pessoa que estava ali, me recepcionou bastante, e foi onde até hoje a gente faz uns estudos, né? E, então, assim, o que me impacta bastante é esse amor que ele tem pela palavra, por Deus, né, e por todos os irmãos que estão ali, né? O irmão Marcos, que está aí, ele conhece bastante o Randall também. Eu acho que o Randall esteve lá na terrinha dele lá para poder levar a palavra. E hoje eu vejo, né, nesses tempos difíceis que nós estamos passando, até já mencionei várias vezes aqui, né? A igreja me ajudou bastante também, né? Porque eu trabalho com academia, alguns irmãos aqui sabem, tive que fechar durante alguns 3 meses, perdi bastante aluno,
né? E veio aqui na igreja me ajudou bastante também. Né? E, assim, todo dia, hoje, de segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, eu estou me reunindo com os irmãos, né? Então, assim, esse amor que todo mundo tem pela palavra, né? Quando a gente vê as pessoas, muito bem, isso nos fortalece cada vez. Então, isso é uma das coisas que eu agradeço muito a Marcou. Deus, né? Marcou bastante. Muito bem. Olha, vamos encerrando então, mas algumas considerações antes de fecharmos, por causa do horário também. O Alex. Oi. Só o Márcio queria um complementozinho antes de encerrar, ele pediu ali. Tá, então vai lá, Márcio. É rapidinho. Tá bom. Na minha cabeça, como que uma pessoa pode emprestar um carro para buscar um perdido a 15 quilômetros da sua casa? Como que pode? E o irmão emprestou um carro, cara, para buscar um xarope que nem eu, para poder estudar a Bíblia. Eu sempre rolo no cara para não ir, o cara vai e empresta o carro dele, que o outro passa a me ainda. Que coragem! Então isso me anima muito, isso me deixou muito, serve muito de exemplo até hoje, para mim serve de exemplo isso. Pois é. Mas vocês percebem que, na verdade, todas as nossas falas aqui, testemunhos, tudo que a gente falou, gira em torno dos relacionamentos, né? Das coisas que impactaram. Claro que uma pregação impacta a gente e tal, mas, assim, quando nós nos sentimos queridos, amados, acolhidos, seguros, apoiados, né? Ajudados, restaurados, essa marca de ensinar a palavra, uma igreja saudável, uma igreja espiritualmente saudável, é uma congregação que traz esses conceitos que a gente vê como papel dela, como congregação, como família. E isso vai impactar na vida do indivíduo, de cada membro dessa família ou daqueles que ainda não fazem parte, mas estão vendo. E quando a gente tem problema, não tenha medo dos problemas, eles sempre vão existir na igreja. Igreja sem problema não existe, tá? O ponto não é esse. O ponto é que os problemas, eles fazem parte do processo de amadurecimento de pessoas e de uma congregação. O ponto é como é que nós vamos agir diante dos problemas. Não importa qual problema, é o que eu vou fazer, se eu vou permanecer em Cristo, se eu vou olhar o lado bom das coisas, se eu vou reconhecer com humildade os meus erros, né? Então, quando nós estivermos tomando as nossas escolhas e decisões com base naquilo que a palavra coloca e não conforme nós queremos, nas mãos de Deus, nós seremos uma igreja bela, uma igreja atraente, não é? E isso vai impactar muito a vida de cada um, como deu para perceber aqui claramente na vida de todos nós, que eu sei que muitos não falaram aqui, mas tem história para falar, não é? Não tenho dúvida nenhuma. Então vamos ser essa igreja que tem um papel como família de fazer isso, de acolher, de sorrir, de abraçar, de estar atento às necessidades, de ensinar a palavra, não é? Com coerência. E aí o resto deixa com Deus. Ele faz o crescimento, o realizar, é parte dele, né? Vamos ser essa família. Eu estou muito feliz, agradeço muito a vocês, nós somos... Só um complemento que eu me esqueci também. Diga lá. É para ti também, meu irmão. Porque tu, eu me lembro quando a gente começou a ir no CRE, lá no AMO, tu foi uma pessoa que se disponibilizou ali para nós, ali, principalmente para a gauchada, que não conhecia nada, né? Tu arranjava um carro de graça do AMO para até o CRE, ou mesmo que ele pagasse um pouco, tu sempre nos ajudou nisso. Então, eu te agradeço muito, eu nunca te esqueci. Tem coisas que eu não esqueço, cara. Eu só sou um cara até meio que travado, sabe? Assim, né? Meio travado, mas eu não esqueço. Assim, por exemplo, eu dizer que o Reinaldo se disponibilizou para vir até... Ele não se disponibilizou, isso aí é um amor que o irmão fez de vir. Então, eu agradeço a todos vocês, irmão. Amém. Que sempre me ajudaram. O Alex sempre foi assim, incansável. A palavra para ti foi sempre incansável lá. A gauchada te deve muito. Obrigado, muito obrigado. Isso
me incentiva muito positivamente. Eu agradeço mesmo, sem nenhuma arrogância ou prepotência. Obrigado. Que Deus nos mantenha, todos nós, como servos, né? Sendo úteis uns aos outros. Isso é muito importante. Então, eu queria terminar agradecendo a todos. O Sebastião está aqui, ele entrou um pouquinho depois. Seja bem-vindo, Sebastião, que Deus te abençoe. Né? O Carlos estava ali também. Alguns irmãos já saíram, mas que maravilha, né? Que bom estarmos juntos. A Adriana, a Galiza está aqui com a gente, a Gláucia também. Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês. A presença, ver um ao outro, ouvir, falar, é motivador. Estamos juntos na mesma jornada, né? Vamos tornar as congregações em que nós congregamos sempre melhores. E quem faz isso? Você, né? Uma pessoa faz toda a diferença. Nós vamos ver isso no próximo bate-papo. Nós vamos falar sobre Antioquia da Síria e vamos ver o que um homem, Barnabé, fez. Revolucionou uma congregação inteira. Uma pessoa, Deus precisa disso, né? Uma pessoa. Lembra bem, Moisés com um cajado na mão, um pedaço de pau, abriu o Mar Vermelho. Uma senhora viúva, porque fez uma boa ação, com uma botija, alimentou seu filho e a si mesma por 3 anos e pouco de seca, de dificuldade. Uma mandíbula de jumento na mão de um homem destruiu um exército inteiro, né? Sansão. Deus não precisa de muito, um pedaço de pau, uma botija, uma mandíbula de jumento, né? Nós não temos desculpa. Com muito pouco, Deus faz coisas grandes, não é? Que Deus abençoe. Então, vamos orar rapidinho aqui. Deus, obrigado por esse momento juntos, obrigado por essa noite, por esse bate-papo, por relembrar de coisas tão boas, que Pai Eterno, exatamente o DNA da tua igreja, que é o Senhor Jesus. Nos dá uma boa noite de descanso, de sono. Em nome de Jesus é que te agradecemos. Amém, Pai. Um beijo a todos, que Deus abençoe, viu? Foi muito bom, muito maravilhoso. Obrigado. Um abraço a todos. Até lá, boa noite. Tchau, João. Tchau, Lindo. Tchau, Marcos. Tchau, Wellington. Tchau a todos aí, viu?